Vamos lá. Por favor, ninguém fica me multando aí não, porque atrapalha a galera inteira. Então, vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos começar a estudar aqui os movimentos que a Terra faz, né? Esses movimentos, eles são importantes. Por quê? Porque eles interferem nas nossas vidas, né? Nós vamos ver que a partir desses movimentos nós temos o estabelecimento de dia e noite, nós temos a existência das estações do ano que interferem nas nossas vidas. Então, esses movimentos que a Terra faz, eles interferem diretamente nas nossas vidas. Aqui está o planeta, né? Nosso planeta lindo, maravilhoso. E vamos começar aqui fazendo alguns questionamentos de como que esse movimento ele interfere nas nossas vidas. E aí, pessoal, alguns eventos, né, que fazem parte do nosso cotidiano, eles estão relacionados. Por exemplo, não sei se vocês já perceberam, mas ou já observaram, existem algumas épocas do ano, quando dá 7 horas da noite, ainda tem sol, né? E em outras épocas do ano, 7 horas da noite, já está tudo escuro, né? É o mesmo horário, 7 horas da noite, mas tem época que está escuro e tem época que está iluminado. Da mesma forma, quando a gente acorda de manhã, dependendo da estação do ano, da época, né, do ano, 5:30 da manhã, um sol já, né? E, então, nós temos o dia começando mais cedo, ou tem épocas do ano que 6 horas da manhã ainda está de noite, está difícil, né? A sair de noite, 6 horas da manhã para ir para a escola, porque ainda está escuro. Então, nós temos aí essas mudanças, né, da iluminação, dependendo da época do ano, isso aí vai variar. Outra forma também de variação, não sei se vocês já perceberam, tem épocas do ano em que a nossa sombra ela é maior e tem épocas do ano que a nossa sombra é menor, no mesmo horário. Então, você analisa a sua sombra às 3 horas da tarde. No verão, ela está de um tamanho, no inverno, ela está de outro tamanho, 3 horas da tarde. Ou seja, por que isso acontece, né? E isso está relacionado a esses movimentos que a Terra faz. E esses movimentos, pessoal, afetam diretamente as nossas vidas, porque determina a quantidade de radiação solar que nós recebemos ao longo do ano. E é isso que nós vamos entender aqui nessa aula de hoje. Nós vamos começar com o movimento de rotação, né? Nós sabemos que o movimento de rotação é aquele que a Terra faz em torno de si mesma. E antes de analisarmos esse movimento, vamos entender aqui alguns conceitos básicos para a gente compreender esses movimentos. Nós temos, pessoal, as chamadas linhas imaginárias. O próprio nome já diz, né? São imaginárias, vem da imaginação do homem. São referências criadas. Não existe no espaço de verdade. E por que nós criamos essas linhas? Para a gente ter uma referência, né? Quando a gente fala assim, eu moro no hemisfério sul, eu moro no hemisfério oeste, mas a partir de que você está tomando referência para falar que você mora onde? No hemisfério norte ou sul, leste, oeste? Qual que é a sua referência? Você precisa de uma referência. E essa referência é justamente essas linhas imaginárias. Nós temos algumas linhas importantes, tá? Nós temos aqui, começando com essa vermelha aqui, tá vendo? Essa vermelha, ela é chamada aqui de a nossa linha mestra, que é o meridiano de Greenwich, e por ela ser a nossa linha mestra, ela representa, nós determinamos que ela representa 0 graus. Né? A partir dessa linha, nós temos que tudo que está à esquerda dessa linha representa o hemisfério oeste.
e tudo que está à direita dessa linha, nós dizemos que é o hemisfério leste. Então, essa linha, ela nos diz ali, é uma referência para determinarmos o que é leste e o que é oeste. Tá? Então, ela representa os 0 graus. Agora, nós temos também que essa linha, né, observem que lá tem duas linhas, tem a vermelha e tem a preta. Por que existem essas duas linhas? Porque, pessoal, a Terra, ela não está voltada igualmente para o Sol. Né? Vocês estão me vendo? Deixa eu ver aqui. Não está ligado. Aqui, ó. Estão me vendo agora? Olha aqui. O Sol está aqui, né? A Terra está aqui. Suponha que minha mão aqui aberta seja a Terra. A Terra, ela não está assim diretamente voltada para o Sol. Ela existe uma inclinação que é de 23 graus, né? Então a Terra ela está dessa forma no espaço. Ela não está assim, ela tem uma inclinação. E essa inclinação de 23 graus, ela representa muitas coisas, ela determina muitas coisas para a gente, que é o que nós vamos estudar ainda hoje. O que nós temos que saber? A Terra, ela faz um giro em torno dela mesma, mas ela tem uma inclinação de 23 graus em relação ao Sol. Vou voltar aqui. Pessoal, olha aí, essa linha vermelha significa a inclinação da Terra em 23 graus. Além disso, nós temos uma outra linha imaginária, que ela é chamada de linha do Equador, né? Antes de falar da linha do Equador, vamos entender aqui também a Terra, ela gira em torno dela mesma, né? Mas ela gira da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda ou esquerda para a direita, né? A Terra, ela faz o movimento de oeste para leste, ou seja, de esquerda para a direita. Então, ela faz esse giro ali em torno dela mesma, tá? De oeste para leste. A Terra também, nós precisamos entender que, apesar dela ter essa aparência esférica, ela não é uma esfera perfeita, né? Ela tem essa aparência, mas ela possui muitas irregularidades. Então, nós temos áreas, por exemplo, no planeta, que tem uma altitude de 5.000 metros de altura, que são as montanhas, e nós temos áreas lá no fundo do oceano que chega a 6 quilômetros de profundidade. Então, nós temos variações no relevo da Terra. Nós temos os fundos dos oceanos, que são áreas mais rebaixadas, nós temos os planaltos, que são áreas mais elevadas. Então, a Terra, ela não é uma circunferência perfeita. Né? Nós chamamos, como ela não é uma esfera perfeita, mas se aproxima de uma, o nome que se dá a essa imperfeição é um geóide, né? A Terra é um geóide, ou seja, ela se aproxima de uma esfera, mas ela não é uma esfera perfeita. Aqui, vamos ver aqui agora a linha do Equador, né? A nossa referência nos determina ali o hemisfério norte e o hemisfério sul. A linha do Equador, pessoal, é uma linha imaginária também, e nós criamos ela para determinar a existência ali de dois hemisférios. Essa linha do Equador, ela divide a Terra em duas partes idênticas. Então, ela vai separar a Terra numa porção mais ao norte, numa porção mais ao sul. É como se você dividisse uma laranja ao meio. A parte de cima é o hemisfério norte, a parte de baixo é o hemisfério sul.
o que você partiu ali no meio, essa linha exata, divide, né, em duas partes, ela é chamada linha do Equador. Como ela é a nossa referência, ela também é o nosso marco 0 graus. Né? A partir dessa linha é que, se eu caminho para cima, é norte, se eu caminho para baixo, é sul. Sendo que essa linha de 0 graus, ela vai caminhando até o Polo Norte, né, lá no meio do Polo Norte. Daí nós temos a 90 graus, que é a mais alta latitude, e nós temos de 0 graus da linha do Equador até 90 graus sul, lá no Polo Sul. Então, essa linha ela divide o planeta em 2 hemisférios. Como curiosidade, né, só para vocês terem uma ideia, essa linha do Equador, né, se a gente atravessar a Terra em linha reta, a partir dessa linha, nós vamos ter cerca de 12.756 mil quilômetros. Ela é bem extensa. Então, as nossas dimensões terrestres são essas. Continuando aí nas linhas imaginárias, além do meridiano de Greenwich, que divide a Terra em leste e oeste, o Equador, que divide a Terra em 2 hemisférios, norte e sul, nós temos outras linhas imaginárias, que nos dão referência, principalmente em relação ao recebimento de radiação solar, que são os trópicos de Câncer, que está localizado a 23 graus de latitude norte, né? Então, ele passa ali nos Estados Unidos, passa na Índia, ele está no hemisfério norte, o trópico de Câncer, ele está afastado 23 graus em relação ao Equador, e nós temos no hemisfério sul o trópico de Capricórnio, que também está afastado 23 graus abaixo da linha do Equador. E com essas linhas aí, ó, entre o trópico de Câncer, no hemisfério norte, e o trópico de Capricórnio, no hemisfério sul, nós chamamos tudo que está dentro dessas áreas de áreas intertropicais ou áreas tropicais. Por que nós chamamos assim? E por que nós delimitamos assim? Porque essa área, pessoal, ao longo de um ano, a temperatura vai variar. Nós estamos predominantemente em áreas tropicais. O Brasil ele está localizado, a maior parte do seu território, em áreas tropicais. E se nós analisarmos a temperatura ao longo de um ano, varia, mas não varia muito, né? Nós não temos neve, nós não temos uma variação tão grande de temperatura, né? Que vai de 40 a menos 20 graus, isso não acontece em áreas tropicais. As áreas tropicais são áreas onde nós temos um maior recebimento de radiação solar. Nessas áreas predomina um clima mais quente, porque a radiação solar, ela chega mais nessas áreas, elas chegam com maior incidência. E por que ela chega com maior incidência, né? Tem até um videozinho que eu coloquei lá no AVA para vocês assistirem depois, como que é a incidência da radiação solar no planeta. Ela não é igual, né? Lá nos Estados Unidos chega de uma forma, aqui nas áreas tropicais chega de outra. Por que isso acontece? Porque a Terra é uma esfera, né? O próximo de uma esfera. Então, a radiação solar, ela vai chegar com maior incidência, maior inclinação nas áreas tropicais e com menor incidência a partir do trópico de Câncer para cima e do trópico de Capricórnio abaixo. Uma laguinha aqui, peraí. Agora que nós identificamos essa área, temos outras duas linhas de referência também, que é o Círculo Ártico, ele está localizado a 66 graus da linha do Equador, 66 graus de distância, né? Nós temos aqui o Equador até o Círculo Polar Ártico, que está lá em cima,
as áreas polares já, essa variação aqui é de 66 graus de distância. Então, a partir do círculo polar, que está 66 graus acima, a radiação, pessoal, ela chega mais fraca, com menor intensidade. Chega a radiação? Com certeza chega a radiação, mas ela é bem mais fraca. E por isso que o clima dessa região ele vai ser mais rigoroso. Assim também existe o círculo polar ártico, aqui no sul, né? Que vai ali começar o círculo antártico, polo sul aqui, que também vai receber menos radiação solar. Essas linhas aqui imaginárias, Ártico, Câncer, Equador, Capricórnio, Antártico, elas nos dão referência da quantidade de radiação solar que a Terra recebe. São linhas que nos informam sobre as zonas climáticas do planeta. Olha aqui, a Terra aqui, né, representada aqui nesse círculo, nessa esfera, as áreas tropicais, a cor que está mais laranjada, nos informando que é mais quente. Nós temos a zona temperada do norte, que é a partir do Trópico de Câncer até o Círculo Polar Ártico. Aqui também embaixo, o Trópico de Capricórnio, né, que vai até o Círculo Polar Antártico. Nessas áreas aqui nós chamamos de áreas temperadas do norte e temperadas do sul. E acima dessas áreas, nós temos o Círculo Polar Ártico, que aí o clima, sim, é mais rigoroso. O que está determinando aqui a variação da radiação solar? A própria esfericidade da Terra, né? Em função da Terra, ela não é plana, ela é redonda. Em função disso, a radiação solar recebida, ela vai ser diferente, né? Se você colocar uma lanterna numa pequena bola, você vai perceber que essa iluminação da lanterna, ela vai chegar com maior intensidade no centro dessa bolinha, que é aqui as nossas zona tropical. E lá mais ao norte dessa bolinha, ao sul dessa bolinha, ela chega com menor intensidade. Né? A mesma coisa acontece em relação ao Sol com o nosso planeta. Olha aqui, outra representação também. O Sol incide mais aqui nas zonas temperadas, né? Lá nas zonas temperadas e polares com menor intensidade. O sistema de rotação da Terra. A Terra, como eu falei com vocês, ela faz um trajeto de oeste para leste. Ela vai girar ali, né? Da esquerda para a direita, de oeste para leste. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Quando você olha para o céu de manhã, você vê o sol nascendo a leste. E aí você vê o sol subindo, aí meio-dia ele está pino, aí depois ele vai descendo e se põe no outro lado. Será que é o sol que gira em torno da Terra? O que vocês acham? Porque é o que a gente vê, não é? O sol vai fazendo a volta, você vai vendo o sol subir, depois você vai vendo ele se pôr. Mas é o sol que gira em torno da Terra? Não. Então, por que eu estou falando aqui que a Terra gira de oeste para leste? Por que você acha, então, que a Terra, o Sol não gira em torno da Terra, mas a gente vê assim? Alguém tem uma ideia? Sim, é o movimento de rotação da Terra. Isso, não é o Sol que gira em torno da Terra, pessoal. O Sol está paradinho lá no universo, a nossa estrela mãe, ela está paradinha lá no universo, né? O que acontece, na verdade? É a Terra girando, não é o Sol que está girando. E daí... Eu também sei uma coisa, também isso por causa que o eixo da Terra é inclinado. Tem essa inclinação da Terra. Mas nós vemos o Sol nascer a leste e se pondo a oeste em função do movimento de rotação. Tá?
Se a Terra não tivesse esse movimento de rotação, nós vamos ver o que ocorreria com a Terra. Um desastre. Então, o que a gente tem que entender? Que o Sol está paradinho lá no universo. Tá? O que está acontecendo? Não é o Sol que está girando em torno da Terra. O Sol está parado e a Terra que está girando de oeste para leste, nos dando a sensação que é o Sol que está girando, mas na verdade é a Terra que está girando de oeste para leste, e não o Sol que está circulando em torno da Terra. Aqui, esse movimento que a Terra faz em um dia, né? Ela faz um giro completo em um dia. Ela dura aí 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, né? Nós arredondamos para 24 para facilitar a nossa vida, né? A contagem aí das horas. Então, é quase 24 horas, mas não é 24 horas completas, nós que arredondamos. Além disso, nós temos que, em função desse movimento de rotação, nós temos momentos quando a Terra gira, e parte da Terra vai estar voltada para o Sol, e quando essa parte da Terra está voltada para o Sol, esse momento é dia nessa área. A outra parte não está sendo iluminada, então lá será noite. Né? E aí, pessoal, aqui a imagem de satélite aqui do lado mostra, né, que a porção mais aqui à direita, que nós vamos ver que é a leste, ela está mais iluminada, enquanto a oeste, ela está mais escura. Isso porque o Sol nasce a leste e se põe a oeste. Tudo que está mais a leste já é dia, né? Já está mais com as horas avançadas. Então, nesse momento, por exemplo, pessoal, lá no Japão já é noite. Lá na Europa é tarde. E aqui no Brasil é dia. O dia amanheceu tem poucas horas. Só que isso acontece porque o Sol ele vem nascendo de leste, vem iluminando as áreas até chegar na porção mais oeste. Então, em função desse movimento, a porção, o hemisfério leste, ele é iluminado primeiro, nas primeiras horas do dia, vem ali do hemisfério leste. E depois, com o movimento de rotação, né, essas horas serão avançadas mais a oeste, onde nós estamos. Tranquilo? E o que aconteceria com a gente se não houvesse o movimento de rotação? Alguém tem alguma ideia? Sim. Como que seria a Terra? Ela seria aquecida em apenas um lado. Sim. Um lado ia ser dia e o outro lado só ia ter noite. Só ia ter noite. Isso por quanto tempo? Isso também porque não haveria vida na Terra. Não haveria vida na Terra, porque seria impossível também viver porque... sem dia. Porque também não ia ter sol, aí a Terra não ia crescer também. Isso, na outra porção seria congelada, e na outra porção seria o sol bem, né, bem quente, seria muito, muito quente. Então, tanto de um lado quanto de outro, inviabilizaria a vida no planeta, né? Porque a vida no planeta, ela só existe em função da alternância de dias e noites. E isso ocorre graças ao movimento de rotação. Porque a Terra, nós estamos de dia, né? A Terra, o Brasil que aquece, né? Vai aquecer durante o dia, aquece, aí chega à noite ela vai resfriar, vai tornar a temperatura mais amena, daí as plantas precisam também desse momento, né, para sobreviverem, existe um processo químico nas plantas que ocorre durante a noite, sem esse processo as plantas não vivem.
Sem as plantas, o que o homem vai se alimentar, o que os animais vão se alimentar, toda a cadeia alimentar seria afetada, e com isso não haveria vida no planeta. Nós temos aqui, ó, não existiria ali alternância de dias e noites, teria um lado que seria muito quente, um outro lado que seria muito frio. E o Sol, a gente veria o Sol como? Como que o Sol, nós veríamos ele nascer a leste e se pôr a oeste? Ele vai ficar parado. Ele vai ficar paradinho lá no meio do universo, né? No meio do sistema solar. Ele nós não veríamos ele nascer e se pôr. Olha aqui. Professora, o Basílio falou que está sem microfone e quer que pergunta por que o movimento de rotação acontece. O movimento de rotação, ele acontece em função de aspectos da física, do próprio planeta, né? Desde que o universo existe, nós temos, na verdade, o universo, todos os objetos celestes estavam unidos em uma única massa, houve uma grande explosão, e em função dessa grande explosão, vários destroços, né, surgiram, várias galáxias, vários planetas, várias estrelas, e a Terra ela gira em função dessa força inicial, né, que fez com que ocorresse esse Big Bang, essa explosão, e esse movimento de rotação ocorre ainda em função daquela força inicial que ocorreu. Mas voltando aqui, pessoal, o movimento aparente do Sol, né? Aparente por quê? Porque não é o Sol que gira em torno da Terra. Nós vemos assim, mas não é ele que gira em torno da Terra. É a Terra que gira em torno de si mesma. Por isso que nós vemos o Sol nascer a leste e se pôr a oeste. O Sol nasce a leste, né? Quando ele chega meio-dia, ele vai estar em cima da nossa cabeça. Quando ele está com essa inclinação quase 90 graus, nós chamamos de zênite. Zênite é quando o Sol está formando ali, a radiação que incide sobre os objetos forma ângulos de 90 graus. Então, esse momento chama zênite. Depois ele se põe a oeste. Tranquilo? Então, alguma dúvida sobre o movimento de rotação? Pessoal? Professora, um menino aqui perguntou por que o movimento de rotação acontece. Eu já respondi. Olha, agora eu vou parar a gravação aqui e nós vamos começar uma outra gravação falando sobre o movimento de translação, tá bom?